E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Fazendo uma entrada aqui. Vocês podem me perguntar por que eu estou fazendo essa entrada aqui. Simplesmente por uma questão estrutural do movimento. Para quem é amante da Fibo, eu sempre falo, né? Os amantes da Fibo. Se você traçar uma Fibo daqui aqui, ó, você vai ver que ela está próxima ao momento de 50%, só que ela não está em 50%, mas ela está no meio do canal de 50%. Então, se a gente trabalha com fractais, este é um momento que ela pode fazer sim uma correção, porque ela está num subciclo do ciclo entre 50 e 61 e 38,2% da Fibo, tá? Então a minha entrada é simplesmente porque vocês sabem que eu faço as marcações do canal, eu olho aqui, vejo os canais e eu já vejo aqui, ó, se eu transportar este canal aqui acima, você vê a técnica acontecendo aqui, ó, um outro momento onde o canal é respeitado, tá vendo? Olha essa situação aqui, ó. Olha aqui, tá? Então quem me conhece no canal aqui sabe que eu gosto de enxergar o gráfico pelos canais. Eu vejo os canais, eu procuro me orientar em relação aos canais, como aqui, ó. Eu vejo um movimento desse bem forte. O gráfico começa a fazer uma amplitude e aqui, ó, ele marca uma resistência para mim, tá? O que isso significa graficamente? Isso graficamente significa que eu vejo uma região aqui, ó. Eu vejo uma região na estrutura que pode fazer o quê? Ele pode segurar este movimento de alta. Poxa, Cadu, mas um baita de um candle desse de alta, com a força dessa, você foi contra? A questão não é que a tendência não vai continuar subindo, ela vai continuar subindo, só que ela faz o que? Respiros durante o movimento. Olha, ela vai fazer respiros. Então a minha entrada é num possível momento de respiro, como está aqui, ó. Dentro de todo esse momento aqui, ó, o gráfico pode fazer um respiro naquela região. Então é isso que eu estou enxergando, esse momento de respiro nessa região. Para tomar uma decisão como essa, o que eu olho aqui? Eu sempre falo para vocês isso, né? Eu olho o gráfico, eu olho as regiões, eu olho a tendência, eu olho os candles e por último eu olho o volume. Então quando eu vejo esse contexto gráfico funcionando dentro dos padrões da movimentação que a análise gráfica me apresenta, o que eu faço então? Eu faço minha entrada. Seja você um trader iniciante, seja você um trader renomado, seja você alguém com muita experiência de mercado ou pouca, você tem que entender que existe sempre um contexto gráfico. Existe um encaixe de situações, como um quebra-cabeça. Enquanto o gráfico não se encaixa com as regiões, onde a tendência e o candle e o volume eles se encaixam, eu não tomo uma atitude de entrada. É assim que eu vejo a análise gráfica, é assim que eu vejo o trade, tá bom? Não é isso que eu quero falar hoje para vocês, eu quero falar de situações que eu vejo alguns alunos passando e eu gostaria de comentar sobre isso, mas vamos fazer mais uma entrada aqui, vamos ver se a gente tem mais uma oportunidade.
se ele vier buscar até aqui, ó, ele precisa vir buscar até essa região aqui, ó. Se ele vier buscar até essa região, eu posso pensar em uma compra aqui. Enquanto ele não vem, vamos abrir um outro par de moeda. Euro JPY. Analisando uma situação assim, aqui não consigo ainda ver uma total fraqueza da região. Também não vejo uma possível entrada em relação àquilo que a gente tem como entendimento de se trabalhar as estruturas que acontecem durante as operações em opções binárias. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Tem algumas atitudes a serem tomadas, olha isso. Olha isso, esse monte de pavio vai fazer entrada em um gráfico cheio de pavio como esse? Não. Então, se a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o gráfico, esse é um gráfico que eu vou procurar para operar? O que vocês acham? Não, né? Não. Fuja de gráficos dessa forma aqui. Vocês têm que ter na sua cabeça, muitos falam assim, eu não consigo me controlar emocionalmente, eu não consigo ter esse controle que você fala. Isso pode ser uma problemática, sim, para quem não tem um conhecimento adequado, pode ser uma problemática, sim, não deveria, mas pode ser uma problemática. Por quê? Porque essa questão do controle pessoal, ela faz parte. Faz parte aonde? Faz parte daquilo que nós chamamos do que está dentro para fora, para exteriorizar o que está dentro de nós e colocar para fora. Então, por exemplo, eu fiz uma entrada aqui, aí você fala assim, Cadu, um pavio gigante daquele, empurrando o preço para baixo. Você entrou contra esse movimento? Sim, porque aquele candle ali é um candle de fraqueza naquela região, para mim. Eu sei que você não consegue, talvez, compreender o que eu estou falando. Mas se você for lá nos padrões de candle que eu tenho lá no Telegram, no canal do Telegram, para fazer um download e estudar sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que aprender, você vai entender o que eu estou falando. Tá certo que aqui é um momento de muita volatilidade, mas por que eu entrei ali naquela região? Muitos vão falar assim, Cadu, olha o tamanho desse pavio empurrando o preço para baixo, fazendo uma força para baixo, você entrou contrário. Sabe por que eu entrei contrário? Porque ali existe uma estruturação. Aqui existe uma estruturação. Existe um movimento gráfico acontecendo aqui que só quem é hunter, só quem está lá no treinamento fechado, só quem realmente estuda, se aprofunda, sabe do que eu estou falando. Porque enquanto, eu sempre falo isso para vocês, isso aqui tem que ver com gráfico. Muita gente me manda resultado e fala assim, Cadu, olha essa minha entrada, por que eu errei? Quando a pessoa fala assim, por que eu errei? Primeiro, ela não tem um diagnóstico próprio da entrada que ela fez. Isso não é bom. Porque se ela falar assim, olha, eu errei aqui porque aconteceu isso. Você também enxerga isso? Já é diferente. Então, o gráfico, ele comanda toda a movimentação. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas qual é o candle que te fez entrar na operação? Qual que é o candle ali que fez a correção no movimento? Não foi o candle que me fez entrar no movimento. Este movimento aqui, por mais que eu estou falando que ele fez um candle, por mais que ele chegou naquela região, ele fez um movimento como este. Não é essa ferramenta que eu quero. Ele fez um movimento como este. Aí o preço foi, nasceu novamente aqui, deixou um pavio desse tamanho. Teoricamente, muitos de vocês falariam o quê? Bom, veio uma força de baixa gigantesca, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar o movimento. Pois bem, por que vocês pensam isso? Porque vocês só estão vendo o candle.
vocês só estão vendo o candle. Análise gráfica, o nome já diz, análise gráfica. Análise gráfica é ter uma visão complexa de um contexto e fazer com que suas entradas sejam simples, sejam lógicas, entendendo e desenvolvendo toda uma dinâmica de leitura desse contexto de forma simples. Então, não é o candle, não foi o candle, não é essa movimentação que me faz entrar ou sair do mercado, mas sim o gráfico. O gráfico. É isso que me faz fazer a entrada. Depois do gráfico, eu tenho que compreender as regiões. Entendendo as tendências, e aí sim eu chego no candle. E por último, eu tenho como um retrovisor aqui das movimentações o meu volume. Então, eu já falei para vocês 1000 vezes aqui, quem é do treinamento fechado sabe, o candle ele é simplesmente uma peça no tabuleiro de xadrez para fechar a minha entrada na região. Mas ele não é o mais importante. O mais importante é o gráfico, é a estrutura do gráfico que está acontecendo no movimento. É isso que ninguém ensina para vocês. Por isso que vocês aprendem assim, ó. Vocês aprenderam um dia assim. Tá rolando. Vocês aprenderam assim, ó. Quer ver? Deixa eu marcar aqui. Vocês aprenderam assim, ó. Linha de tendência de alta tá subindo, o gráfico tá subindo. Eu não queria fazer dessa forma aqui. Vou fazer de linha para ser mais rápido. Esse mouse aqui ele está deixando de computar minha entrada. Ó, vocês aprenderam assim. O gráfico está subindo. Ele está fazendo uma LTA. Quando ele fizer uma LTA e cumprir essa LTA, no terceiro toque você entra. Você entra comprado. Vocês aprenderam isso, né? Só que isso aqui é um movimento clássico das ondas. Isso aqui é um movimento clássico onde tem... desculpa eu dou risada, porque isso aqui é um movimento clássico. É um movimento clássico de quem estuda e quem sabe o que está falando, de que nunca você vai entrar aqui. Nunca, porque isso aqui é um movimento de impulsão 1, 3 e 5. E quando acontece esse movimento, ele quer fazer o quê? Ele quer quebrar essa estrutura. Ou ele quebra aqui já, ou ele quebra acima. Então, pode dar certo a sua entrada aqui uma vez? Pode dar, mas ela não vai acontecer toda hora. Ela não vai acontecer toda hora. Não é porque ela vai tocar a terceira vez que ela vai respeitar, não é isso que funciona no gráfico, não é tocou, entrou na linha de tendência de alta, na linha de tendência de baixa. Vocês têm que entender que o gráfico possui estruturas, movimentações clássicas. E são essas movimentações que fazem uma entrada ou uma saída do trade bem feita. Vocês entenderam? Porque, ó, outra coisa que vocês não podem cometer todas as vezes que vocês vão estudar. Porque existem alguns efeitos que acontecem na mente de vocês quando vocês estão fazendo seus trades. Existem alguns efeitos na mente do trade, ou do trader, né? Existem alguns efeitos na mente. Por exemplo, muitos de vocês fazem trades por impulso. Muitos ensinaram vocês a fazerem trades por impulso. O que é um trade por impulso? Tocou, entrou. Eu tracei uma linha aqui. Tocou na linha, entrou. Rompeu a linha que eu coloquei aqui. Voltou o trade naquela região. Aliás, voltou o preço na região. O preço voltou. Se ele voltou, eu já entro num pullback de continuação. Ou seja, são trades por impulso. Isso existe na análise gráfica? Não. Não se faz trade por impulso. Não existe trade por impulso. E aí você entra em erros e sabe o que acontece? Você coloca em dúvida sua habilidade no trade. Sabe por quê? Porque muitos de vocês
até sabem, têm o desejo, sentem no coração aquela vocação que parece que nasceu para o negócio, só que vocês aprendem de uma forma tão errada, vocês colocam na sua mente de vocês que aquilo lá, aliás, colocaram na mente de vocês uma forma tão errada de operar, que você coloca em dúvida a sua habilidade no trade. Aí você, o que acontece? Você acaba tendo raiva. Por quê? Fica com raiva ali durante as operações e faz o que com isso? Entradas ruins ou entradas sem o porquê. Você faz uma entrada, aí se você perguntar para mim o que eu achei da entrada, e eu pergunto assim para você, por que você fez essa entrada? Você fala assim, eu não sei, estava com raiva na hora. Quantas vezes vocês fizeram isso? E aí o que acontece? Você tem pouco controle emocional. Você acaba se descontrolando emocionalmente. Aí sabe o que acontece? Você até estuda, mas você não segue o seu plano. Você não segue o seu plano. Você tem um plano na mente, um gerenciamento, mas você não segue. Você tem uma forma de operar, mas você não segue. Por quê? Porque você aprendeu errado. E quando você acha que você está certo, e até está certo, e você não segue o seu plano, e você acaba fazendo o quê? Falha naquele plano. Ou seja gerencial, ou seja operacional, ou seja emocional. Então, quando você não sabe o que você faz, você produz alguns efeitos na mente. Isso aqui a gente poderia dizer os efeitos na mente de um trader que não sabe o que faz, né? Os efeitos na mente de um trader que não sabe o que faz. Os efeitos que acontecem na mente de um trader que não sabe o que faz. Isso é horrível. Isso aqui é horrível, por quê? Porque isso aqui te tira do mercado. Isso aqui te desanima. Isso aqui não deixa você prosperar diante do gráfico. Isso aqui não deixa você aprender da forma correta. Isso aqui limita você. Você acaba fazendo trades por impulso, você acaba duvidando da sua habilidade, você acaba tendo raiva e fazendo entradas horríveis, você não se controla e você não segue o plano. É isso que produz a mente de um trader que não sabe o que faz. Por que você não sabe o que faz? Porque você aprendeu errado ou você estuda errado. Então você precisa aprender de uma forma correta, você precisa aprender certo como é que se trabalha nesse mercado aqui de opções. Ou qualquer mercado que tem um ativo chamado candle, você precisa aprender análise gráfica. E aí, se você tem interesse, eu tenho um treinamento que está aqui embaixo, chamado Treinamento Hunter. No link da descrição, está com 60% de desconto por enquanto. Aqui eu gosto de trazer alguns resultados de alguns amigos que acabam se tornando amigos, né? São alunos, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o Michel, dá uma olhada na assertividade dele. Olha aqui. Tá vendo a assertividade dele? Aí ele coloca aqui, mais um resultado, li tap em vez de top. Mais um resultado top hoje, Cadu. 9-2. Treinamento fechado de ótima qualidade. Um rico conteúdo de informações. Aí vem o testemunho dele. Por que eu trago os testemunhos? Para vocês entenderem que não sou eu que estou falando. E quando eu trago uma aula hoje, como estou dizendo aqui, que são os efeitos que acontecem na mente de um trader que não sabe o que faz, por quê? Porque esse material eu colho em cima dos testemunhos das pessoas que me enviam. As próprias pessoas que estão no mercado que me enviam os assuntos do que eu devo falar. Porque eu sei que as pessoas têm dificuldade nisso. Você compreende? Você entende isso que eu estou falando? Olha aqui, ele diz assim, eu fiz um curso uma vez, fiquei decepcionado com o que tinha lá, porque era mais do mesmo, mas dessa vez eu dei um tiro certo. Aí ele sorri de alegria, né? Obrigado pelos seus ensinamentos, nunca achei que eu conseguiria achar algo tão bom assim.
Quem está falando isso aqui? É o Michel, né? É o nosso aluno aqui. Não sou eu. Não sou eu que estou falando. É o Michel. Olha aqui um outro aluno, ó. Olha só a assertividade dele. Aí ele fala assim, boa tarde, professor. Tá aí uns resultados que nunca consegui antes, mesmo em OTC. Graças ao treinamento, abriu minha mente. Grato. Se não falha minha memória, esse aqui é o Elias. Tá? Um novo aluno, começou esses dias. Olha a assertividade dele. E ele falou, coisa que ele nunca conseguiu antes. O que é isso, gente? O que é isso? É quando você endireita, você coloca a sua mente no lugar certo, com o estudo certo, da forma correta. Se você tem vontade, se você se aplica, acontece. Não tem como a pessoa que não faz a coisa certa não ter resultado. Entenda isso. Quem faz a coisa certa tem resultado. Olha aqui, ó. Bom dia, Cadu. Só gratidão. Adquirido treinamento fechado. Hoje, 2-0. O Edilson. Mandou agora há pouco para mim, ó. 7h20 da manhã. Isso aqui é um trader profissional já. Uma mentalidade de 2 entradas perfeitas. Acabou. Acabou o dia. Entenda isso. Quando você não sabe o que faz, você produz efeitos nocivos no seu cérebro que vão corrompendo você internamente ao ponto de fazer com que você entenda, ou você acha, que você não nasceu para aquilo. E aí você se destrói internamente. E aí sabe o que acontece? Você nunca consegue sair do lugar. Então, como é que você pode mudar isso? Como é que você vira essa chave e muda isso? Ah, Cadu, eu me enquadro nisso. O que eu tenho que fazer? Estudar da forma certa. Tá? Estudar. Estudar realmente. Pega os vídeos aqui do canal. Estuda, veja, reveja, desenhe, anote. Tem oportunidade de fazer um treinamento? Quer fazer o treinamento fechado? O treinamento é preço de pão com manteiga por um dia. Você pode fazer até em 12 vezes, né? Faço isso para ajudar, tá aqui no link da descrição. Qualquer dúvida, me manda lá um arroba no Instagram para a gente conversar sobre isso. Se você pegar lá as aulas do treinamento, por exemplo, você vai lá, módulo 1, exemplo, né? Módulo 2, você pega lá o módulo 2, assiste uma aula, e aí você vai para o gráfico, aí você treina aquilo na conta de treinamento, que você está treinando. Aí você pega o caderno, rabisca aquilo, escreve aquilo. Aí você começa a trazer à memória aquilo que você errava e procura fazer o certo. Aula a aula, momento a momento do curso. Você vai ver quando você chegar lá no 15º módulo, as coisas vão clarear de um jeito. Você vai falar assim, nossa, eu imaginei que eu sabia, mas eu não sabia nada. Por que eu falo isso? Porque essas são as reações dos alunos quando começam a estudar realmente. Que começam realmente a estudar, né? Não estou falando de aluno que faz oba-oba. Estou falando daqueles que realmente procuram estudar. Tá bom? Quer saber sobre um treinamento que realmente possa te ajudar? Para você aprender de forma correta, eu apresento para você estudos concretos em análise gráfica. Agora, é claro, os seus resultados que só cabem a você. Se você conseguir entender e programar sua mente e refazer tudo novo e fazer da forma certa, você vai ter resultados. Se não, você vai continuar andando em círculos, né? Como diz a Bíblia, no Gilgal. Ao invés de você atravessar o deserto em 4 anos, você vai demorar 40 anos para chegar na Terra Prometida, nos seus resultados. Por quê? Isso tem a ver com sabedoria. Se você alcança sabedoria, você alcança resultados. Se você não consegue galgar o conhecimento, você fica em círculos. Os resultados podem vir, claro que podem vir, só que ao invés de vir em meses, demoram anos, talvez décadas. Tá bom? Então, quer saber sobre mais o treinamento? Tá aí no link da descrição. Quer aprender mais aqui no canal do YouTube? Gabarita os vídeos aqui, tem muito vídeo bom. Tem oportunidade de fazer um treinamento? O link está na descrição.
Quer um e-book sobre padrões de correção ou reversão de candle? Entra lá no meu canal do Telegram, tem lá um e-book gratuito para você. Entra lá e faz o download. Dúvidas sobre qualquer coisa, dúvidas sobre uma entrada que você fez, se você quer entender por que saiu errado, manda lá no meu direct do Instagram. Lembrando que eu faço essas correções, te ajudo, te dou um apoio, se você me seguir, é claro. Porque se você não me seguir no Instagram, não tem um porquê de eu ter vamos dizer assim, essa moleza de te ajudar em uma análise ou te ajudar a entender o porquê você errou, tá bom? Precisar, só entrar em contato lá com o Telegram, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Bom restinho de feriado aí. Nos vemos numa próxima aula. Fui!